A gente tá aqui para ajudar, para dar algumas dicas de como fazer as questões, que geralmente elas seguem o mesmo padrão sempre, assim. Então, se vocês tiverem outras questões depois que vocês têm dúvidas, vocês podem mandar no WhatsApp ali que a gente pode ir tentando ajudar vocês. Então, assim, gente, a gente vai basicamente corrigir as questões e não sei se alguém tiver dúvida em alguma questão específica, já pode nos mandar. Senão a gente vai ir lendo conforme a ordem que vocês têm da semipresencial. E aí, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Sintam-se bem à vontade. Bom, então começando, a primeira questão, é referente ao conteúdo de prolapso, né, que é um conteúdo que inicialmente, assim, ele assusta um pouquinho, mas as questões geralmente na prova são bem tranquilas, tá? Todas Todos os assuntos que forem cair, vocês precisam saber, os fatores de risco, tá? Elas gostam muito de cobrar fatores de risco, então é bem importante vocês terem bem na ponta do lápis, assim, todos bem direitinho, porque não sei se elas comentaram se vai ser descritiva a prova ou não, mas na minha prova a maioria das questões que era de fatores de risco era para descrever, então tem que saber bem, tá? Então, começando a primeira questão, paciente de 56 anos, menopausada, procure a unidade de saúde por apresentar sensação de peso em baixo ventre. Ao exame, constata-se prolapso genital total, com cistocele, né, que é a parede anterior, e retocele, parede posterior, acentuada. A paciente não tem fatores de risco cardiovascular e não faz uso de nenhum medicamento. Qual a conduta correta nesse caso? Bom, a questão ela já nos induz, né? Porque ela já fala que a paciente é menopausada, que ela já tem uma idade avançada, né? 56 anos, que é um prolapso total, provavelmente estágio 3 ou estágio 4, não está sendo específica, mas a gente já imagina que seja um prolapso mais acentuado. E já nos diz de cara que essa paciente ela não tem contraindicações para fazer a cirurgia, né? Então, a gente já vai para a questão, para a alternativa, desculpa, que mais se encaixa nessa descrição da paciente, que seria a alternativa A, né? Que é a esterectomia vaginal com correção do assoalho pélvico é a alternativa mais indicada nessa situação. Porque a gente sabe que quando tem os casos das pacientes que são estágio 3, estágio 4, geralmente elas têm a recidiva do prolapso, né? Quando é só a correção ali e não toda a retirada, toda a cirurgia de esterec, né? Então, para esse tipo de paciente que já é menopausada, que não tem contraindicação de fazer uma cirurgia maior, a gente sempre vai optar por fazer a esterec, que daí essa paciente ela não a chance de recidiva dela é muito menor. Tá certo? Alguém ficou com dúvida em alguma das outras alternativas dessa questão ou marcou alguma coisa diferente? Não? Vou Tá, então eu vou passar para a questão 2. Se depois alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no grupo, no particular, não tem problema, tá? Questão 2, então. Denominam-se distopias genitais as atitudes viciosas dos órgãos pélvicos. Diante do exposto, é correto afirmar que uma questão bem de conceito, tá? Isso também é importante a gente ter bem entendido assim os conceitos de cada patologia, os fatores de risco e o tratamento, tá? Então, no prolapso uterino, que é o deslocamento do útero, não é possível ocorrer a exteriorização do útero pela fenda vaginal. Tá errado, né? Ele ocorre, inclusive, a maioria das pacientes que têm esses prolapsos mais evidentes, elas têm o colo do útero que fica roçando ali na calcinha ou nas outras partes da roupa e tal, e fica machucando, e aí elas apresentam dor, sangramento. Então, sim, ele exterioriza. O fator etiológico mais associado ao rompimento do equilíbrio da estática pélvica e, consequentemente, ao prolapso genital é a cesariana. Na verdade, assim, não é a cesariana, tá? A multiparidade é um fator de risco para a mulher apresentar prolapso genital. Mas a cesariana em si, ela não é
um fator de risco. Seria mais o parto vaginal, no caso, né? Parto normal. Mas a cesariana, por não ser um fator de risco, ela não se considera como um fator de proteção. Mas tá errado dizer que é a cesariana um fator de risco. Acho que vocês conseguem entender isso, né? No prolapso de segundo grau, o órgão prolapsado não alcança o introito vaginal, diferentemente do que ocorre no prolapso de primeiro grau. Sim, ele alcança sim. O sintoma mais comum relacionado ao prolapso da parede vaginal anterior corresponde à sensação de desconforto ou peso na região da genitália externa. Sim, essa é a queixa principal, gente. Quando vocês começarem a atender ali no ambulatório e começarem a atender esses pacientes que têm o diagnóstico de prolapso, vocês vão ver, a principal queixa delas é que tinha uma bola na vagina. Elas falam isso. Então, assim, é batata. Caiu essa questão, é principal sintoma, sensação de bola na vagina. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Ou em alguma alternativa? Tá. Questão número 13, então. Essa aqui cai sempre, em todas as provas. Essa aqui é para ganhar ponto, tá? Que é saber o conceito ali de da nomenclatura. Então, com referência ao prolapso genital, segundo a teoria do Popkill, uma mulher esterectomizada possui todos os pontos e medidas de uma mulher com útero, exceto o ponto D. Então, quando aparecer, às vezes eles colocam um quadradinho com todas as nomenclaturas e os pontos, né? Então, às vezes o D, ele tá mais clarinho, às vezes ele tá arriscado, às vezes não aparece nada. Quando não aparece nada, quer dizer que, então, a paciente, ela é esterectomizada, tá bom? Questão 4. Essa também, tá? É uma questão bem típica que a prof gosta muito de cobrar, que é pra gente, para saber se a gente tem um entendimento, se a gente consegue classificar, então, esse prolapso que a paciente está apresentando, tá? Aquele vídeo que eu mandei no grupo ontem, que é de um médico também, um ginecologista, é muito bom, porque ele é muito explicativo. Então, se alguém não conseguiu ver, eu aconselharia fortemente a dar uma olhadinha naquele vídeo, põe lá no 1,5 na velocidade e olha, porque ele é bem bom para entender. Ele dá vários exemplos, tu pode pausar e tu mesmo fazer a classificação que ele corrige, é bem legal. Então, a questão 4. O ginecologista atende no ambulatório uma paciente de 45 anos, gesta 2 para 2, com queixa de sensação de bola na vagina há 2 anos. Os achados no exame ginecológico utilizando o sistema Popkill para estadiamento do prolapso genital foram os seguintes. Aqui a gente vai ver que a gente só precisa se preocupar com a BA, né, que é a parede anterior, que é mais 2, e o BP, que é menos 13, depois o CVT, o D ali, que é menos 9, né, e o C, que é menos 7. Então, o AP e o AA a gente não precisa ficar muito fixado, tá? Mas esses outros, geralmente a gente consegue extrair os dados que a gente precisa para classificar a paciente. Então, de acordo com esses dados, é correto afirmar que o estadiamento do prolapso e o comprimento do colo uterino são, respectivamente. Então, assim, gente, a gente vai ver, eu não sei se vocês já decoraram ou já conseguiram compreender bem a classificação, né? O estádio 0 é uma paciente que não tem prolapso. O estádio 1 é quando o ponto de maior prolapso for menor do que menos 1. Então, quando for menos negativo, ele vai estar sempre para dentro o prolapso. Quando for positivo, para fora, tá? Então, assim, o estádio 1, ponto de maior prolapso, é menor que menos 1. O estádio 2, o ponto de maior prolapso, é entre menos 1 e mais 1. Passou disso, de mais 1, quando vocês virem mais 2 ou acima de mais 2, vocês já pensem que ou é estádio 3 ou é estádio 4. E aí, como é que a gente vai fazer para diferenciar esses dois? A gente vai fazer o comprimento vaginal total menos 2. Se o valor que der for menor do que o valor que está dando do ponto de maior prolapso, vai ser estádio 3.
Se ele for maior ou igual, vai ser estádio 4. Então, é assim que a gente diferencia os dois, tá? Então, essa paciente, ela tem um prolapso de parede anterior mais 2. Mais 2, eu já penso o quê? Ou é estádio 3 ou é estádio 4. A gente vai olhar o CVT dela, menos 2. 10 menos 2 dá 8. 8 é maior ou é igual que mais 2? É maior. Então, essa paciente é um estádio 3, tá? E aí, para saber o comprimento do colo uterino dela, a gente vai pegar o C e diminuir do D, que dá 2. Então, a alternativa certa é a letra B, né? Que é estádio 3 e 2 centímetros de comprimento de colo uterino. Tá? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Sim. Tudo bom, Laura? Tudo. O prolapso que a questão está falando é do prolapso da parede posterior. Anterior. E... A gente não tem prolapso apical aqui também? Não. Porque não, tu né? consegue entender que é tudo negativo, então tá tudo para dentro. Tu consegue entender isso? Sim, sim. Uhum. Então não temos o prolapso apical. Isso é uma questão... Todo mundo sempre fica com dúvida, né? Mas a gente se preocupa mais com a questão ali da parede anterior dela, tá? Que é o que tá exteriorizado, provavelmente para fora, né? E é o que vai incomodar ela e é o que a gente vai tratar nessa paciente. Tá certo? Uhum. Não, CVT menos 2 é o comprimento, é tipo, o tamanho do colo é C menos D, que é o que tá perguntando ali. Comprimento do colo uterino. Tá vendo? Tá. Entendeu? E se tu fizer CVT menos 2, não dá 2, ele dá 8. Tá? Então, quando a questão pedir o comprimento do colo uterino é C menos D. 2. Isso. Isso aí. E quando ele quiser saber, tu só vai usar o CVT menos 2 para diferenciar o estádio 3 do 4. Entendeu? Isso. Isso aí. Aí, no caso, se a gente tiver o ponto de maior prolapso, que no caso aqui é o BA, né? Uhum. Aí, tipo, a gente pega o CVT, subtrai ele por 2, daria 8 o CVT. Isso. Então, como ele não é igual, ou superior, no caso, né, ao CVT, ele é estágio 3. Se fosse maior, se esse valor fosse maior ou igual ao CVT, menos 2, aí seria estágio 4. Isso. Exatamente. Tipo assim, ó, se o prolapso fosse 8, é mais 8. Isso. Por exemplo, se o prolapso fosse, se ali, ó, naquele valorzinho que é, se aqui, ó, no BA fosse mais 5, aí e eu fizesse CVT, e o CVT dela fosse, sei lá, 7, eu fizesse 7 menos 2, ia dar igual ao ponto de maior prolapso. Então, seria estágio 4, não 3. Entendeu? Mas assistam aquela aula, porque ele faz vários exercícios e tem vários que é estágio 3 e estágio 4. É bem bom. Eu aprendi assistindo aquela aula lá.
Porque quando a gente tem o primeiro contato, a gente não consegue entender, parece uma coisa meio louca, mas depois vai. Ai, gente, pera aí que agora eu fiz uma coisa completamente errada, só um minutinho. Deixa eu passar aqui de novo. Alguém ficou com mais alguma dúvida nessa questão de prolapso? De estadiar? Pera aí, gente. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Desculpa, pessoal. Tá, vamos lá. Então, a questão 5, para a gente treinar mais uma vez, então, a questão do estadiamento. Mulher de 77 anos de idade, 6 filhos de parto normal, esterectomizada. Então, a gente já pode olhar ali no ponto D, não tem nada. Por quê? Porque ela é esterectomizada. Aos 45 anos de idade, por miomatose, com histórico de hipertensão e diabetes mellitus tipo 2, controlados com uso de losartana e metformina. Procura ambulatório de uroginecologia por queixa de bola na vagina. Ao exame físico, conforme a classificação POPQ, foram anotados os seguintes achados. Então, a gente faz, até naquele vídeo que eu mandei ali para vocês, ele vai falar que a gente faz um C, tá? Que pega ali o ponto C, o ponto BA, o CP, que não é importante pra gente nesse momento, BP e o D. Se vocês forem depois imaginar, ou depois ver até o vídeo ali que ele mostra, forma um Czinho. É isso que a gente precisa olhar na questão, tá? Então, tá nos pedindo qual é o estadiamento do prolapso dessa paciente aí. A gente vai olhar no ponto BA, essa paciente tem um prolapso mais 3, tá? Então, a gente já sabe que ela é ou estágio 3 ou estágio 4. E no BP também. Então, essa paciente, ela tem um prolapso de parede anterior e de parede posterior. Vamos pegar o CVT dela ali, que é 8, tá? E fazer menos 2. Então, 8 menos 2 dá 6. Então, continua sendo estágio 3, porque não é maior, 6 não é maior que 3, nem igual. Então, é estágio 3, tá? Provavelmente, se caiu uma questão como essa, que caiu na minha prova, a outra questão, depois dessa, vai ser o tratamento, tá? A pergunta vai ser do tratamento. E aí é o seguinte, essa paciente, vocês acham que ela teria condições de fazer o quê, assim? Porque ela já é esterectomizada, né? Uma paciente de 77 anos, que tem comorbidade... Aquela cirurgia que tu fecha todo o canal vaginal? Exatamente, essa daí mesmo. Colpoclase, tá? Qual é o nome? Colpoclase. Que é uma paciente que, se ela não tem mais vida sexualmente ativa, não tem por que manter, tá? Porque é uma paciente que ela já é esterectomizada. Então, assim, usar pessário numa paciente dessas é tapar o sol com a peneira, assim, não vai adiantar. Ela vai continuar com as queixas, porque quando ela tirar o pessário, o prolapso vai voltar a exteriorizar e ela vai continuar com as queixas de perda urinária, etc. E não vai diminuir com o uso do pessário e nem com fisioterapia pélvica, estrogênio tópico, não vai diminuir. Então, para essa paciente em específico, que ela já tem 77 anos, ela já tem, provavelmente não é mais sexualmente ativa, a cirurgia ideal seria colpoclase. Tá bom? Alguma dúvida nessa questão? Acho que ficou mais claro, né? E depois, se vocês assistirem aquela videoaula lá, eu tenho certeza que vai ficar mais claro ainda, porque é bem boa mesmo. Então, gente, agora a gente vai para as questões de incontinência urinária, que são questões relativamente fáceis, então, tipo assim, tem que acertar na prova, tá? A primeira é clássica, delas cobrarem,
que fala basicamente sobre o conceito do que é a incontinência e por que ela ocorre, tá? Então, lendo as alternativas, incontinência urinária de esforço é a queixa involuntária de perda de urina durante a realização de esforço, ou exercício, ou espirro ou tosse. Tá certa essa alternativa. Incontinência urinária de urgência é a queixa de perda involuntária de urina acompanhada ou imediatamente precedida por urgência. Incontinência urinária mista é a queixa de perda involuntária de urina associada à urgência e também ao exercício, ou espirro, ou tosse ou esforço. Enurese noturna é a queixa de perda de urina durante o sono. Então, todas estão certas. Essa questão é um bombonzinho dado para vocês, tem que acertar. Ninguém ficou com dúvida? Então tá, vamos para a próxima. Mulher, 65 anos, sem outras morbidades, apresenta queixa de perda involuntária de urina, com dificuldade de controle da micção quando sente a bexiga cheia e inabilidade de cessá-la, com perda irregular de grande ou pequena quantidade de urina. O estudo urodinâmico demonstrou contrações involuntárias da musculatura detrusora durante a fase de enchimento. Qual a provável classificação da incontinência urinária? Essa é uma questão que ela quer saber qual é meio que a fisiopatologia da doença. A resposta é de urgência. Por que de urgência? Porque no estudo urodinâmico demonstrou que ela teve contrações involuntárias durante a fase de enchimento, que é o que faz a gente ter a incontinência de urgência. Não pode ser de esforço, porque não fala nada que ela tem esforço. Por transbordamento, também não tem nenhuma característica na questão que nos enquadre, nos leve a pensar nessa alternativa. E a última, que é funcional secundária, nem existe esse tipo. Então, não, por isso que é a de urgência. Alguém tem uma dúvida? Gente, eu só vou pegar uma encomenda ali, eu já volto, tá? Rapidinho. Pronto, voltei. Desculpa. Alguém tem alguma dúvida naquela questão anterior sobre a urgência? Porque ela não fala nada na questão que nos leve a pensar sobre transbordamento. Por que tu acha que poderia ser transbordamento? Bexiga cheia. Sim, verdade. Eu também tenho dúvida dessa. Pode levar a ter uma confusão nessa. Mas daí a gente tem que pensar em relação ao estudo urodinâmico que ela fez, que é a parte principal da questão. A gente faz o estudo urodinâmico para ter o diagnóstico do tipo que ela tem. E no estudo, deu que ela tinha contrações involuntárias da musculatura. Por isso que a gente pensa na de urgência. Porque na de transbordamento não tem isso.
A de transbordamento é que, como o nome diz, ela fica transbordando independente de... Ela chega num limite de volume que ela consegue armazenar e aí ela começa a perder muito, muito, muito xixi. Claro que nem diz ali, inabilidade de cessá-la pode levar a ter essa dúvida. Mas daí quando ela faz... Por isso que a gente faz o estudo urodinâmico, para tirar a dúvida de qual tipo é. E daí no estudo deu que ela tinha contrações involuntárias. A de transbordamento, então, seria mais associada a, tipo, bexiga neurogênica, que ela não perceberia que ela Exatamente. Ah, tá. Exatamente. E a de desvio, nunca ouvi falar disso em ambulatório e na prática, assim, mas seria quando tivesse alguma fístula, né? Às vezes tem pacientes que fazem cirurgias e tal, que pode acontecer de deixar uma fístula, coisas assim, e por isso que aí a gente chama de desvio. Não, porque é um problema do sistema nervoso dela, que ela não vai perceber que ela tá com a bexiga cheia, digamos assim. E aí ela vai começar a fazer xixi porque ela não sabe que a bexiga dela tá cheia. Mais alguém? Tá. Questão 8, então. O paciente de 55 anos, já está 4 para 4, procurou o serviço de saúde com queixa de incontinência urinária há alguns meses. Não sabe explicar bem se existe associação com esforços. Ora confirma, ora nega. Durante o exame físico, não foi evidenciada a perda urinária à manobra de Vassal. Foi solicitado o estudo urodinâmico, que mostrou pressão de perda aos esforços de 40 centímetros de água. De acordo com o encontrado nesse caso, qual o provável diagnóstico? Essa é uma questão meio que decoreba, assim, que a gente tem que saber o ponto de corte do link point, que é o exame urodinâmico que eles fazem. Não sei se vocês deram uma estudada de como funciona esse exame. Eles infiltram um pouco de soro fisiológico dentro da bexiga da mulher e veem a partir de qual volume de líquido ela vai começar a ter as perdas de xixi. E aí tem dois pontos de corte que a gente tem que decorar. O ponto de corte, quando ele é o leak point, quando ele é maior a 90, quando o volume for maior que 90 centímetros de água, a gente pensa na incontinência urinária por esforço, pela causa da hipermobilidade do colo vesical. E quando esse valor do leak point for menor que 60, que a pressão for menor que 60, a gente também vai pensar em incontinência urinária de esforço, mas é por outra causa, é pelo defeito esfincteriano uretral da uretra, o esfíncter intrínseco da uretra. Então, tem que decorar esses dois valores, superior a 90 e inferior a 60. No dela, deu 40. Então, a gente pensa que é o defeito do esfíncter intrínseco da uretra. Daí, de cara, a gente já chega na alternativa B, que está escrito exatamente isso. A alternativa A poderia gerar confusão, porque fala que é de esforço, e realmente é de esforço, mas daí quando a gente lê a B, a gente tem a certeza de qual é a etiologia dela. Então, e se for 70 ou 80, olha, eu acredito que daí seria por... meu Deus, me fugiu a palavra. Pela hipermobilidade. Mas eu acho que ela não ia botar um valor assim para deixar vocês confusos. Eu acho que ou ela vai botar um valor tipo 100 e alguma coisa, ou inferior a 60. Não sei, Laura, se tu sabe explicar isso quando é de 70, 80, mas acredito que seria por hipermobilidade.
Sim, mas eu acredito assim, ó, que pelo menos na minha prova, tá? Na minha prova ela não cobrou nenhuma questão nesse estilo e nem nas provas, do ano passado, né, Fran? Ela cobra muito mais os conceitos e o tratamento Fatores de risco e e os fatores tratamento. que a gente saibam os fatores de risco, elas vão cobrar em todos os fatores de risco. É isso que elas gostam muito, porque é isso que a gente precisa saber ali na hora que a gente está atendendo no ambulatório, na hora que a gente passa no estágio da gineco e da obstetrícia. Então, é isso que elas querem que a gente aprenda, tá? Essas questões dessas semipresenciais são muito mais difíceis do que as questões que elas vão cobrar na prova. É Mas verdade. pode mandar ali um resuminho sobre incontinência urinária para vocês. Isso, a gente manda mais tarde. Mas, enfim, não se atucanem, tipo, com uns valores, assim, porque isso ela não vai colocar. Podemos passar para a próxima? Tá. Então, mais uma sobre fatores de risco, como a gente já falou, tem que saber, vai cair. Pede quais são os fatores de risco da incontinência urinária, exceto diabetes mellito vai ser um fator de risco, porque é uma neuropatia, ela pode gerar uma neuropatia e pode diminuir a função da musculatura do assoalho pélvico. A obesidade é um dos principais fatores de risco, ela aumenta até 3 vezes a chance de ter incontinência urinária pelo aumento da pressão abdominal sobre o assoalho pélvico. Radioterapia, ela vai diminuir colágeno, pode diminuir a força das estruturas da musculatura pélvica. A menopausa também é um dos principais fatores, porque tem queda de estrogênio, com a queda de estrogênio diminui toda a questão da força, da elasticidade dos músculos que sustentam o assoalho. E o parto cesáreo, então, seria a resposta errada, digamos assim, né? Porque não é um fator de risco. O parto vaginal, ele é considerado fator de risco porque no momento que a mulher faz força para empurrar o bebê, ela aumenta muito a pressão intraabdominal. Além disso, o bebê, ele afasta todas as estruturas pélvicas dela ali, então ele alarga os músculos, digamos assim, para conseguir passar. E isso, o parto vaginal, sim, vai ser considerado um fator de risco. Mas o cesáreo não, porque não é mexido no assoalho pélvico. Então, ele não é considerado. Alguma dúvida nessa questão? Eu até queria complementar que tem uma questão que pelo menos foi que caiu na minha prova, e eu errei porque eu fiquei muito fixada nessa questão ali de parto vaginal e cesárea, tá? Que é uma questão que pede os fatores de risco, e daí tem tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, aí tu vai botando quais que estão certas, né? E daí tem essa da paridade, tem paridade. Paridade é um porque a mulher grávida, ela aumenta a pressão intraabdominal, então ela tende a ter esse afrouxamento, se é que eu posso dizer assim, da Exatamente. pélvica. Então, se tiver paridade, tá certo, tá? Não fique em Exato. então, assim, cesárea não é um fator de proteção. A mulher estar grávida é um fator de risco para incontinência urinária, tá? Exatamente. E aí vai ter também nessa questão o estrogenismo, tá certo, tá? Que muita gente sempre erra, hipoestrogenismo, não sei o quê, porque não se dá conta. Mas sim, porque quando baixa o estrogênio, a mulher pode vir a apresentar incontinência urinária, principalmente na menopausa. Isso. Teve até uma colega de vocês, não lembro agora quem, veio me mandar uma questão, acho que foi essa então que teve na prova da Laura, que falava exatamente essas alternativas, falava sobre a paridade e sobre o hipoestrogenismo. E aí todas as alternativas estavam certas, se eu não me engano. Mas, enfim, é isso mesmo. Alguma dúvida? Questão 10, então. Paciente do sexo feminino, 68 anos,
procura posto de saúde por quadro de incontinência urinária, especialmente ao fazer esforços. Isso tem levado essa paciente ao isolamento social. Refere ser viúva, mãe de 3 filhos. Qual seria a conduta inicial mais adequada? Explicar que ela irá melhorar se fizer dieta adequada, perder peso e realizar exercícios físicos. Gente, uma paciente que vai consultar com vocês no consultório, vocês vão ter que investigar o porquê que ela tá tendo essa incontinência urinária. Então, tu não vai falar pra ela, muda teu estilo de vida que tu vai melhorar. Não é bem assim que funciona. Claro que uma das principais coisas que tem que ser feitas para o tratamento é mudar o estilo de vida. Mas primeiro tu tem que saber o porquê que ela tá tendo essa incontinência urinária. Porque pode ser uma das principais coisas que causam incontinência urinária é infecção urinária. Então, a primeira coisa que a gente tem que descartar quando vem uma paciente é uma ITU. Então, por isso que a alternativa A não tá certa. Ela leva muito a gente pensar em marcar ela, porque ela fala sobre a mudança de estilo de vida e tudo mais, que é a primeira linha de tratamento, mas a gente esquece que antes de qualquer coisa a gente tem que investigar o motivo. E aí sempre tem que ser pedido um EQU para afastar uma possível infecção urinária. Então, a letra B fala exatamente isso. Tranquilizar a paciente sobre o caso, vai examinar ela, vai fazer o exame ginecológico e solicitar um exame de urina para investigar se ela tem uma ITU. Letra C. Explicar que a incontinência urinária é muito comum na sua idade e iniciar tratamento farmacológico. Essa está errada pela questão de iniciar o tratamento farmacológico. Não é a primeira linha. A primeira linha vai ser sempre a mudança no estilo de vida. O tratamento farmacológico é só depois, se a gente vê que realmente não funcionou as mudanças que ela teve. Próxima. Infecção urinária é a causa mais provável da incontinência urinária nessa paciente? Pode ser infecção urinária, mas não é a causa mais provável, porque ela tem 68 anos, ela já está na menopausa e ela já teve muita queda de estrogênio. Então, provavelmente, a incontinência dela é por hipoestrogenismo e não por uma infecção urinária. Além disso, ela já teve 3 filhos também, que leva a gente a pensar que pode ser causado por isso também. Encaminhar a paciente para realizar um estudo urodinâmico a fim de estabelecer o diagnóstico adequado. Assim, o estudo urodinâmico, a gente não sai pedindo para qualquer paciente, tá? A gente pede o estudo urodinâmico depois que a gente já fez algum tratamento e ela não melhorou, ou se a história que ela nos conta não bate com o exame físico que a gente vê, ou se a gente pensa que a paciente precisa fazer uma cirurgia. Tipo, não vai sair pedindo exame de urodinâmica para qualquer uma, porque é um exame que tem custos, é desconfortável para a paciente, então não tem porquê. Incontinência urinária, o diagnóstico é clínico. A gente só faz mesmo quando a gente tem dúvida de qual é o tipo, ou se faz o tratamento e não deu certo, ou como eu falei da cirurgia, né? Se tem algum prolapso associado, essa paciente, ela tem 68 anos, pode ter prolapso associado e ela ainda nem sabe porque ele ainda não se exterioriza. Mas, enfim. Então, por isso que é a letra B. Alguma dúvida? Então, essas foram as questões de incontinência urinária. Tá, gente, eu vou falar agora com vocês um pouquinho sobre os distúrbios hipertensivos na gestação, né? Que é uma coisa muito comum. A gente não vê tanto agora no 8º semestre, a gente vê mais no estágio ali da obstetrícia. Mas é bem importante para vocês saberem já, inclusive para quando for para o estágio de medicina de família, nas UBS, sempre chega as gestantes para fazer pré-natal, e aí tu abre a carteirinha e elas têm
PAs alteradas e ninguém, tipo, se deu conta de que tem que encaminhar esse paciente para um pré-natal de alto risco. Então, é bem importante saber, tá? E nas provas, a mesma coisa de sempre. Saber conceito, saber fator de risco e tratamento, né? O que tu faz, qual é a tua conduta em frente a uma paciente que tá com uma hipertensão na gestação ou que já tinha uma hipertensão previamente, né? Uma hipertensão crônica. Então, a primeira questão, mulher retorna para a consulta de pré-natal com curva pressórica demonstrando diversas medidas de 140 por 90, tá? Então, aqui já tá dizendo que ela tinha diversas medidas alteradas. De pressão arterial. No momento, encontra-se com 16 semanas e apresenta edema de uma cruz em membros inferiores. Não se apeguem ao edema, tá? Porque muita gente se apega a ela tá com alteração nos níveis pressóricos e tá com edema. Gente, mulher grávida fica com os pés inchados. Tem que ver o nível desse edema. Então, não dá pra já sair marcando pré-eclâmpsia, tá? Então, vamos para as alternativas. Ela tá querendo saber o que é essa alteração na pressão arterial e já tá nos dizendo que essa paciente ela é uma gestante de 16 semanas. Então, é totalmente de conceito, né? Que a gente tem que saber bem essa questão da hipertensão. Como é uma paciente que tem 16 semanas e já tem diversos níveis pressóricos alterados, registrados, a gente já tem que saber que é uma paciente que tá apresentando uma hipertensão arterial crônica, né? Pela idade gestacional. Se essa paciente tivesse com 21 semanas e tivesse apresentando pela primeira vez a alteração na pressão, ela seria uma paciente com o quê? Com RAS gestacional ou com pré-eclâmpsia? O que eu teria que avaliar daí para diferenciar, você sabe? As semanas que ela começou com quadro? Não. Também, se ela for... Perdão, qual foi a pergunta? Desculpa. Proteinúria. Isso, se ela tem alguma alteração, se ela tem proteinúria, se ela tem alguma alteração em órgãos-alvos, no caso, né? Então, só o edema, porque o edema tá ali só para nos confundir, né? Ela não tá dizendo que ela tem proteinúria, ela tá dizendo que ela tem edema em membros inferiores. Daí a gente já pensa, essa paciente tá com uma pré-eclâmpsia sobreposta à RAS crônica, vai lá e erra a questão. Tipo, não, é uma paciente que tá grávida e ela tá com os pés inchados e ela tá apresentando várias medidas de PA alteradas, ou seja, essa paciente ela já era uma hipertensão crônica previamente e não sabia, provavelmente. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, vocês viram como é importante ter bem definido. Pré-eclâmpsia é a paciente que tem alteração de PA após a 20ª semana de gestação pela primeira vez e tem alteração, tipo assim, laboratorial ou outros sintomas associados. Proteinúria, aí ela tá com cefaleia, ela tá vendo escotomas, ela tá com sintomas gastrointestinais, dor epigástrica, náusea, vômito, tá sonolenta, aí ela já tá apresentando outros sintomas. Essa paciente, ela tá com pré-eclâmpsia, tá? Então, pré-eclâmpsia, tem que saber bem. RAS crônica, RAS gestacional, que é a paciente apresentando pela primeira vez alteração nos níveis pressóricos após a 20ª semana, sem alterações laboratoriais e sem outros sintomas associados. E a pré-eclâmpsia, que é com as alterações. E a eclâmpsia, que daí, né, são as movimentações tônico-clônicas generalizadas e outros sintomas. Entendido, gente? Essa questão tem grande chance de cair na prova. Você tem uma dúvida, é a partir da 20ª semana ou ela estando com 20 semanas eu já considero? Já considera, com 20 semanas sendo o primeiro episódio de alteração nos níveis pressóricos, já considera como RAS gestacional ou pré-eclâmpsia. Tá bom. Uhum. E lembrar, gente, que é sempre 2 medidas, tá? Se deu a primeira medida alterada, tu já não vai sair falando, ai meu Deus, ela tem pré-eclâmpsia. Espera, depois de uns minutos, mede de novo.
E as duas medidas é assim, ó, tipo assim, se ela tá com a sistólica, digamos, 150, e a diastólica tá 80, e aí depois tu vai aferir de novo a pressão dela e tá 140 a 130 a sistólica e a diastólica tá 100, ela já é considerado, tá? Porque são duas medidas. Vocês entenderam isso? Pode ser tanto da sistólica quanto da diastólica, ou maior que 140, ou maior que 90. Não precisa as duas estarem alteradas juntas. Esses dias também, no meu estágio lá da UBS, de Medicina de Família, eu fiz o pré-natal de uma paciente e ela chegou e ela tinha várias níveis pressóricos alterados, só que eram níveis pressóricos isolados, tipo assim, fez um 140 por 60, aí na outra ela fez, sei lá, 120 por 100, tipo assim, ela tinha já critérios para ir para o PINAR, entendeu? Então tem que cuidar bem isso, que pode ser das duas medidas, tanto da sistólica quanto da diastólica. Tá, questão 12, então. Mulheres hipertensas em idade fértil que desejam engravidar e estão em uso de inibidores de enzima conversora de angiotensina, que é o IECA, né? Devem ser orientadas isso aqui é bem importante também, até para os nossos outros estágios em medicina de família e tal, porque vem bastante gente querendo fazer planejamento, assim, para engravidar e coisa e tal. Então, se a pressão arterial estiver bem controlada, manter a medicação na gestação com acompanhamento cuidadoso. Não. Toda mulher que é hipertensa, previamente, já crônica, e faz uso de ECA, enalapril, captopril, a gente tem que suspender, tá? Antes dela engravidar, durante a gestação, porque o que acontece? Os IECAs, eles podem causar alterações fetais, tipo displasia renal, insuficiência renal, dão hipoplasia pulmonar, se não me engano, enfim, dá várias alterações fetais, na morfologia fetal. Então, a gente tem que evitar IECA em gestantes, tá? E as pacientes que querem também engravidar, que estão com planejamento familiar, etc., também tem que suspender antes, tá? A gente troca. Então, a resposta correta seria suspender o uso desse tipo de agente hipotensor antes da gestação e durante toda a gravidez. E trocar a medicações por drogas antihipertensivas mais seguras para o concepto, que geralmente é a metildopa que a gente usa, tá? Então, a gente sempre suspende IECA, a gente nunca continua, e a mulher que quer engravidar, a gente suspende também e troca para a classe mais adequada. Alguém ficou com alguma dúvida? Marcou outra alternativa? Vou passar para a questão 13, então. Gestante primigesta de 18 anos vem para consulta de pré-natal com 38 semanas. Refere que não tem se sentido bem nos últimos dias, está muito inchada e sente dor na cabeça e azia. Ali já está nos dando sinais de que essa paciente está tendo outros sintomas. A paciente é atendida no centro de saúde desde criança e não tem nenhuma patologia prévia importante. Até essa consulta, não houve anormalidade no pré-natal, ganho de peso adequado, exames normais, curva de crescimento de altura uterina dentro do esperado. O exame físico dessa paciente, então, PA de 160 por 100. Bom, a questão ali já estava nos dizendo que ela não tinha outra comorbidade previamente. Então, a gente sabe que essa paciente não tinha histórico de hipertensão. Peso, aumento de 2 quilos na última semana, altura uterina 34 centímetros, que para uma paciente com 38 semanas tá ali no limite, mas tá ok. BCF 140 batimentos por minuto, edema de membros inferiores 3 cruzes em 4 cruzes, tá? É um edema significativo, tá? Mas a gente não vai levar em consideração só o edema, a gente vai levar em consideração o quê? Que essa paciente é uma paciente que tá com 38 semanas de gestação, tá apresentando uma PA de 160 por 100, tá? Já tá com outros sintomas associados, dor de cabeça e azia. Geralmente elas vão referir escotomas, que elas veem as estrelinhas brilhando, piscando nos olhos. Então, a gente já sabe que provavelmente essa paciente
é uma paciente que tem pré-eclâmpsia, tá? Aqui não tá nos dizendo, mas provavelmente se fizesse proteinúria nessa paciente, daria positivo. Então, a relação PC, né, daria proteinúria significativa. Então, tá perguntando o diagnóstico mais provável, né, que é, com certeza, pré-eclâmpsia nessa paciente, ela tem indicação de internação imediata e indução do parto, que não precisa ser necessariamente cesárea, tá? A indução do parto, ela pode ter o parto vaginal tranquilamente. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Hipertensão crônica a gente descarta, porque já nos disse que ela não tinha patologia prévia conhecida. Hipertensão gestacional grave. Olha, essa paciente ela já está apresentando sintomas extras, né? Além da PA elevada, ela já tem dor de cabeça, ela já tem azia, ela está com um aumento de 2 quilos na última semana, porque ela está retendo líquido, provavelmente ela já tem até um grau aí de uma insuficiência renal já, né? Então, com certeza não seria hipertensão gestacional, porque ela já tem outros sintomas associados. Hipertensão arterial crônica superposta por pré-eclâmpsia, não, porque ela não tinha antes da gestação, né? E doença hipertensiva específica da gestação também está incorreto. Alguém tem alguma dúvida? Acho que ficou bem claro, né? Questão 14, então. As síndromes hipertensivas na gestação constituem importante causa de morbimortalidade materna, complicando cerca de 5 a 10% das gestações. Sobre esse tema, marque a alternativa correta. A interrupção da gestação pode ser antecipada diante de um quadro de hipertensão descompensada, associada ou não a alterações laboratoriais, independente da idade gestacional, sendo a via de parto de escolha avaliada pelas condições materno-fetais. Sim, essa questão está correta, tá? Porque essa alternativa, desculpa. Porque, assim, a paciente que ela apresenta, vamos supor assim, essa paciente de cima ali, 38 semanas, tá com alteração na PA, já tem outros sintomas, a gente vai internar com certeza, porque a gente precisa iniciar imediatamente a indução de parto dela, tá? Agora, se for uma paciente, assim, 37 semanas, tá com alterações nos níveis pressóricos, tá? Mas ela não tem alteração laboratorial, o que vocês fazem? Vocês esperam ela ter alteração da relação PC, ela ter proteinúria, ela ter outros sintomas? Não, a gente não vai ficar esperando, né? Mas ela também já atingiu as 37 semanas, que pelo rotinas é o prazo para quem tem pré-eclâmpsia a fazer a indução do parto, né? Sim, a gente já interna e já faz, porque a gente não vai ficar esperando o mal acontecer, né? Então, a gente já pode. Então, essa alternativa tá certa. Ela pode ser feita mesmo na ausência de alterações laboratoriais, tá? Tá, mas, Laura, Pode falar. aí, tipo assim, aí fala independente da idade gestacional, um negócio que eu fiquei mais em dúvida, né? Mas, porque, por exemplo, se ela for diagnosticada com pré-eclâmpsia ali com 28 semanas, aí, tipo assim, pelo que eu tinha entendido, eles iam colocar na balança, né, o risco-benefício. Claro que, tipo assim, se ela tivesse uma situação muito grave, eu acho que a melhor escolha é induzir e tentar a salvar o feto numa UTI, talvez, né? Sim, mas... O que a gente faz? A gente começa com as medidas profiláticas. A gente dá corticoide, né, para maturação pulmonar do bebezinho. A gente começa sulfato de magnésio na paciente, que é para ela não vir a ter a eclâmpsia, né? Que é o que a gente não quer que a paciente tenha eclâmpsia. Então, a gente tem que ir fazendo as medidas profiláticas. E aí, a gente vai levando. Geralmente, são pacientes que são internados na internação de alto risco, que ali na HU a gente tem, tá? Então, assim, depende do caso, eles veem o risco-benefício, tá? Mas na prova, ela vai cobrar exatamente isso, assim. A gente pode induzir o parto mesmo... Qualquer semana, idade adicional. Sim, tem pacientes que a gente induz com 34 semanas, com 33 semanas, e aí a gente tem que fazer a maturação pulmonar com corticoide, a gente tem que fazer sulfato de magnésio,
tá? Então, e continuar com as drogas antihipertensivas, metildopa, se a paciente tiver crise hipertensiva, a gente entra com as outras drogas, e assim fazer um controle rigoroso. Geralmente são pacientes que a gente faz, que são internadas na internação de alto risco, e a gente faz todos esses procedimentos dentro do CO, porque elas precisam estar monitoradas o tempo inteiro. Que a gente não quer que elas evoluam para uma eclâmpsia, ou até mesmo para uma síndrome de HELP. Alguma dúvida? Não. Tá certo, porque o que a gente tem que pensar, né? A paciente, ela tá com essa... É uma condição... me fugiu a expressão, mas é tipo assim, é o corpo rejeitando a placenta. Então, no momento que sai a placenta, essa paciente é curada, entre aspas, né? Porque ela pode apresentar eclâmpsia pós-parto. Mas, então a gente nunca vai ficar adiando por muito tempo o parto dessa paciente, porque quanto mais a gente adia, menos sangue chega para o bebê, mais complicações. Então a gente vai fazendo as medidas profiláticas e no momento que a gente vê que a paciente não está diminuindo a pressão arterial, continua com proteinúria significativa, a gente induz o parto, mesmo que ela esteja com 33 semanas de gestação. Questão 15, então. Uma secondigesta com um aborto anterior, 34 semanas mais 5, de idade gestacional, apresenta edema de membros inferiores. PA 150 por 100, altura uterina de 30 centímetros, apresentação cefálica, BCF de 144, ao toque tem índice de Bishop de 15. Os exames revelaram proteinúria positiva, plaquetas de 90 mil. Bom, tem plaquetopenia, você já abram os olhos, assim, liguem as antenas, porque é síndrome de HELP. LDH 620, TGO 75, bilirrubina total de 1,5 e presença de esquizócito no sangue periférico. Considerando esse quadro, o diagnóstico e a conduta são, respectivamente. A gente já vai para as duas alternativas que nos falam de síndrome de HELP, né? Porque tá com plaquetopenia, tá com alteração de LDH, tá com uma bilirrubina aumentada. Deixa eu ver o que mais aqui que falou que ela tem. Esquizócito no sangue periférico. Edema a gente não considera, tá? Alteração na PA, síndrome de HELP. É assim, eu vi uma síndrome de HELP ali no CO, é horrível, todo mundo se caga. Então, assim, tem que agir muito rápido, tá? Então, a gente já inicia o sulfato de magnésio e a gente já começa a induzir o parto dessa paciente. Não tem problema ser parto vaginal, pode ser cesárea, dependendo de cada caso, a gente vai indicar, dependendo da gestante. Mas a maioria das vezes a gente consegue induzir o parto vaginal, é bem tranquilo. Mas é uma coisa que deixa todo mundo nervoso, porque a qualquer momento essa paciente pode ter uma eclâmpsia, piorar, rebaixar, e aí tu tem que dar anestesia geral, porque daí ela não pode receber epidural, epidural, e aí é anestesia geral e tirar o bebê, tipo, em questão de 2 minutos. Então, tem que ser bem controlado. Falou em plaquetopenia, abre os olhos, é síndrome de HELP. Alguém tem alguma outra... A alternativa B não tá certa porque ele diz indicar cesárea. Não precisa ser necessariamente cesárea, né? Pode ser o parto vaginal, não tem problema. Aí é de cada caso, de cada gestante. Alguém tem alguma dúvida? Acho que acabou as questões de hipertensão. Se tiverem mais alguma dúvida, depois podem mandar no grupo, não tem problema, tá? Então, agora a gente vai falar das de diabetes. Quase acabando, galera. Sobre a diabetes, tá? Não tem jeito se vocês não decorarem os valores de referência. Infelizmente, tem que decorar, porque vai cair. E é muito bom vocês saberem isso para a vida depois, porque vocês vão atender muito pré-natal no posto, depois quando passarem pela gineco, muito, muito pré-natal. Então, isso tem que saber, tá? Questão 16, então.
Primigesta, 37 anos, realizou glicemia de jejum com 12 semanas, cujo resultado foi 110. Qual a conduta conforme as novas recomendações do Ministério da Saúde? Então, como eu estava falando, tem que ter uma tabelinha na cabeça de vocês e pensar quais são os valores referências, tá? Ela tem 12 semanas, então provavelmente foi a primeira consulta pré-natal que ela fez, e aí de rotina a gente pede a glicemia de jejum já. Quando tem uma medida alterada, a gente já considera que ela tem diabetes. Daí tu tem que saber se é gestacional ou se é prévia, né, da vida. O valor dela deu 110. Valores de 92 a 125, a gente considera diabetes mellitus gestacional. Valores maiores ou iguais a 126, a gente considera diabetes prévia. Não foi causada pela gestação, ela já tinha antes essa patologia. E valores menores que 92 são considerados normais. Então, no caso dela, já deu alterado. Já está confirmado que ela tem a diabetes gestacional. Não precisa fazer nenhum outro exame para reconfirmar esse valor. Uma medida alterada já basta. Por isso que a gente não vai pedir o TOTG. Esquece aquelas duas alternativas. E a gente vai descartar também a alternativa C, porque não é uma diabetes mellitus. Ela é uma diabetes gestacional. Então, diabetes mellitus entende-se como diabetes prévia. Não é. Já deu 110. Então, está entre 92 e 125. Consideramos diabetes gestacional. E aí a gente começa a tratar. Lembrando que a primeira linha de tratamento é mudança no estilo de vida, na alimentação, diminuir peso se for obesa, ou fazer atividade física. E aí, se não melhorar depois de 2, 3 semanas, mantendo os controles, né, que tem que fazer os controles semanalmente, pelo menos umas 3 vezes por semana. Se a gente vê que os valores continuam alterados, a gente começa medicamento. Pode ser metformina, e se tiver muito alterado, já entra com insulina. Alguma dúvida nessa questão? Próxima questão, então. Paciente de 38 anos, gesta 2:1, com 25 semanas de gestação, traz resultados do teste de sobrecarga com 75 gramas de glicose após 2 horas, realizada 3 dias, cujo resultado foi 155. Qual a conduta imediata? Então, de novo, gente, decoreba. Infelizmente, a diabetes são muitos números que tem que decorar. Agora, não é valor, não é aqueles valores de antes, são valores diferentes, porque o teste é diferente agora em relação ao TOTG e não à glicemia de jejum. O TOTG, os valores deles em jejum, de 92 a 125, a gente já considera DMG, diabetes mellitus gestacional. 1 hora depois, para ser DMG, tem que ser valor maior ou igual a 180. E 2 horas depois, valor de 153 a 199. Esses são os valores que se enquadram na DMG. Se for maior ou igual a 200, 2 horas depois, a gente considera como diabetes prévia. E no jejum, se for maior ou igual a 126, a gente também considera como diabetes prévio. Então, vamos ler as alternativas. O dela deu 155 e ele foi o resultado de 2 horas depois. Então, 155 está entre 153 e 199. Então, a gente considera que ela é uma diabetes gestacional. Então, instituir dieta para diabetes e atividade física, indicar dieta para diabetes e iniciar metformina, orientar dieta para diabetes, atividade física e controle metabólico pela glicemia capilar, solicitar cardiotocografia e controle da movimentação fetal, ou internar a paciente para controle metabólico e avaliação da vitalidade fetal.
Num primeiro momento, tu não precisa já internar paciente de cara, tá? A primeira coisa que a gente sempre vai fazer, vocês vão ver isso muito no posto depois. A paciente chegou lá, vocês fazem o diagnóstico de diabetes, seja ela gestacional ou prévia, a primeira linha de tratamento é mudança no estilo de vida, e aí tu vai pedir para ela ir 3 vezes na semana no posto para fazer o furo no dedo e medir quanto que tá a glicose dela. E aí na próxima consulta ela vai nos trazer esse controle glicêmico para a gente avaliar se com a mudança no estilo de vida já mudou os valores dela, eles já diminuíram e ela melhorou, ou se eles estão iguais, aumentaram e ela precisa iniciar um medicamento. Então, a resposta mais certa aqui é a letra C, porque ela justamente fala sobre esse controle. A gente tem que ter um controle de como que tá a glicose da paciente para a gente saber qual tipo de tratamento é melhor para ela. Se só com mudança no estilo de vida já muda, se precisa iniciar uma metformina ou se precisa iniciar uma insulina. Então, por isso que a alternativa a gente poderia pensar em marcar também, só que ela não fala sobre esse controle. A que fala sobre o controle é a C. A alternativa B a gente já descarta porque já fala que vai iniciar a metformina, não vai iniciar a metformina de cara. Sempre primeiro tenta a mudança no estilo de vida. E em relação aos exames ali para ver a movimentação fetal e o cardiotoco é o MAP. Teoricamente, ele só é feito depois das 32 semanas. Então, não tem por que já fazer. E não tem por que ficar avaliando a movimentação fetal do bebê. Por enquanto, as primeiras medidas é controlar a diabetes, os valores glicêmicos dela. Alguma dúvida? Se vocês quiserem que eu mande depois os valores de referência dos exames, eu posso mandar. Próxima questão, então. Paciente de 26 anos de idade, portadora de diabetes mellitus tipo 1, diagnosticada aos 10 anos de idade, procura aconselhamento pois deseja engravidar. Os exames laboratoriais que devem ser solicitados com o objetivo de minimizar a morbimortalidade materno-fetal são ecocardiograma, curva de insulina e glicemia de jejum. Ecocardiograma não tem por que a gente pedir numa avaliação pré-concepcional, digamos assim, porque ela está numa consulta antes de engravidar. Ela quer ver o que vai ser feito com a diabetes dela para que ela possa ter uma gestação saudável. Ecocardio não tem por que pedir, porque ele não vai mudar o prognóstico dela ou não durante a gravidez. Ele é importante ser pedido durante a gestação, porque quem tem diabetes, enfim, o filho tem mais chance de ter risco de malformação cardíaca. Então, é importante que peçam um ecocardio do bebê depois, durante a gestação, mas da mãe não tem por que pedir. Letra B. Urina de rotina, glicemia de jejum e dosagem de peptídeo C. Não tem por que pedir urina de rotina para avaliar diabetes, nem peptídeo C. Exame de fundo de olho, cálculo de glicemia média e curva glicêmica. Para a gente avaliar o controle glicêmico de um paciente, a gente sempre pede a glicada, né? Na vida é assim. Então, a gente não vai pedir a curva de insulina dela e nem o cálculo da glicemia média, porque não são os exames padrões que a gente usa para avaliar aquela diabetes. Ela pode simplesmente comer mais saudável um dia anterior ao exame e os resultados dela darem normais. Mas isso não significa que ela não tem uma diabetes descompensada. Ela pode ter uma diabetes muito, muito ruim e a gente não vai ver se não for pedido a hemoglobina glicada. Então, sempre pedir hemoglobina glicada para avaliar o controle glicêmico de quem quer engravidar.
quando ela é maior que 6%, tem mais risco de malformações fetais. Então, ela não vai cobrar isso, mas é só uma curiosidade para vocês saberem. Aí a questão D repete de novo a questão do peptídeo C. Não tem por que pedir. E a última alternativa que fala do exame do fundo de olho, hemoglobina glicada e dosagem de creatinina. Por que pedir exame de fundo de olho? Porque se a paciente tiver retinopatia já, significa que ela tem uma diabetes grave. Então, assim, a gente vai ter que tratar muito bem essa diabetes antes dela engravidar. Porque se ela já tem problema nela, que já é visto a olho nu não, né, com exames, é porque tá grave, é porque tá alterado. Então, imagina pro bebê o quanto isso não vai ser maléfico. Então, a gente tem que tratar. A dosagem da creatinina é a mesma coisa. Se ela tiver com uma piora da função renal, uma perca da função renal por causa dessa diabetes, a creatinina vai vir aumentada, né? Então, é sempre, sempre importante a gente ver se ela já tem lesão em órgãos-alvos, porque se ela tiver, significa que é um quadro grave e que a gente precisa manejar muito bem antes dela querer engravidar. Entenderam? Desculpa. Posso ir para a próxima questão? Então tá. Gestante de 33 anos apresentou os seguintes resultados na investigação do metabolismo glicídico.